Que a gloriosa paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida e que esta palavra, ela encontre em você uma resposta. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, derrame sobre nós a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra que Deus me deu hoje, Ele quer como título lembrar disso. É uma questão de fé. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você, mesmo no vale, mesmo no cativeiro, você encontra a graça, a misericórdia, o refrigério da presença de Deus na sua vida. E a mão bondosa do Senhor estará sobre você. Se você andar em obediência, em fidelidade, buscando agradar ao seu Criador, aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Foi o Senhor quem fez. Ele fez existir do invisível o visível. Do invisível, ele tornou existente e visível. Não é grande esse Senhor? Foi Ele que nos fez existir. Ele que nos deu o fôlego da vida. E só a Ele toda honra, toda glória, toda adoração e muita gratidão. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão por você estar aí, vivo, respirando. Gratidão pelo renovo. Todos os dias Ele nos renova. Amém. O Senhor, Ele me deu para meditar o livro de Esdras. Interessante que nesses dias, uma irmã em Cristo, muito querida, ligou para mim para resolver um assunto normal, um assunto qualquer. E depois desligou. E aí imediatamente ligou. Aí disse, eu tenho que te entregar. Deus me deu o livro de Esdras para você meditar nele. Esdras lembra o quê? Uma reconstrução. A reconstrução do templo que estava destruído e o povo que estava no cativeiro de Babilônia, o povo que estava sofrendo porque foi levado cativo, como Jeremias tinha avisado. Aquele povo que estava sofrendo, que não tinha mais esperança. Alguém orou por eles. Sabe quem? Neemias. Sempre que você lê Esdras, você vai encontrar sobre Neemias. E você lendo Neemias, você vai encontrar Esdras. Então, ele tem tudo a ver, porque foi uma missão de Deus. Usou esses dois homens. Então, Neemias, isso é para você entender que mesmo no cativeiro, como nós vivemos hoje, existem muitos cativeiros. O cativeiro espiritual, quando você não pode, você é impedida de falar a verdade da palavra de Deus. É um cativeiro, é uma prisão terrível. O fato de terem excluído um vídeo deste canal Despertar com Cristo, que não é meu, é do Senhor este canal. Tudo isso aí estremece a gente. Eles excluíram porque eu disse que o Senhor cura. Ele pode curar de qualquer enfermidade. E aí eles excluíram por causa disso. Então isso é um cativeiro. Existe o cativeiro babilônico mesmo, aquele que eles saíram da terra deles,
destruíram a cidade de Jerusalém, levaram os utensílios do Senhor. Nabucodonosor levou os utensílios do Senhor para a Babilônia e lá colocou junto com as catrevagens que eles tinham dos deuses falsos que eles criavam. Então foi uma abominação grande e o povo sofreu isto. Por quê? Porque estava desobedecendo a Deus. E Deus, ele não permitiu esse cativeiro para castigar o povo, não. Foi para salvar o povo. Porque quando você está no pecado, mesmo que você esteja livre, você está preso, está cativo. E Deus queria salvar o seu povo para uma vida eterna. Porque a vida aqui é muito pequena, é muito curto o tempo. E para a vida eterna, Deus permitiu que houvesse todo esse sofrimento. Jeremias avisando, falando do arrependimento, ninguém respeitava isso. Jeremias foi calado porque foi preso. Teve que ficar ali, mas na prisão ele falava. O rei tinha raiva disso, porque Jeremias, todas as vezes que era colocado diante do rei, ele dizia a verdade, e a verdade dói. Ele dizia que ia acontecer isso, porque o povo tinha se distanciado de Deus. E a consequência natural de quem se distancia de Deus é o cativeiro. Então, o que aconteceu? Agora eu vou falar primeiro de Neemias, para vocês entenderem como tudo começou, todo o processo. Neemias, ele perguntou, ele sendo copeiro do rei da Pérsia, ele perguntou ao irmão dele que visitou, como estava Jerusalém? E olha a resposta. Eles disseram que Jerusalém, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Quando a gente está longe de Deus, é assim, é miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E aí Neemias disse, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E ele clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor de Neemias, porque Neemias, mesmo no cativeiro, a mão bondosa do Senhor estava sobre ele, porque ele não se deixou levar pelo pecado. E ele clamou a Deus que Deus perdoasse o povo que tinha pecado, inclusive que perdoasse a ele e aos pais dele. E o Senhor ouviu a oração de Neemias. E Neemias, quando chegou diante do rei, Deus sensibilizou o rei para perceber que o copeiro, Neemias, estava excepcionalmente triste com a notícia que ele teve da situação que estavam seus irmãos. Como nós sofremos, sabendo que um irmão, basta um, está sofrendo injustiça. Bate uma tristeza no nosso coração. Quando nós sabemos que hoje, irmãos, ainda tem pessoas presas sem terem cometido crime nenhum. Enquanto que pessoas comprovadamente corruptas estão soltas e fazendo barbaridades na nossa nação. Esse é o nosso cativeiro agora, mas no cativeiro tem esperança. No cativeiro, o Senhor continua sendo Deus e olhando para nós. E não foi diferente aqui. Deus ouviu a oração de Neemias. E Deus sensibilizou o coração do rei da Pérsia. Artaxerxes, o nome do rei.
E o rei percebeu e perguntou. O rei disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Olha a sensibilidade que Deus deu ao rei. E aí Neemias respondeu, com medo, porque ele estava diante do rei, mas ele estava com fé. Por isso que o título de hoje é uma questão de fé. Se você tem fé, você ousa falar a verdade. E aí ele respondeu ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, olhe só, muitas vezes a nossa oração pode levar a dias, como Neemias tinha orado há dias. Mas na hora que o rei pergunta a ele ora a Deus. É aquela oração rápida, mas verdadeira, que chega no altar do Senhor, que chega nos ouvidos do nosso Deus, no coração do Senhor. E ele deve ter tido tempo só de dizer, meu Deus, é agora. E aí ele responde ao rei. Então o rei se agradou dele e perguntou. E ele disse, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. O pedido foi ousado, mas pela fé ele ousou pedir. E Deus honrou a sua fé. E o rei atendeu. E ele vai mais longe e pede ao rei condições. Pede que o rei mande cartas para que ele possa pegar as madeiras, material de construção para reconstruir os muros da cidade. E o rei, ele disse, e o rei me deu o que eu pedi. Oh, aleluia! Por quê? Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Entendeu? Quando a mão bondosa do Senhor está sobre nós, não há nada impossível. Nada é impossível para Deus. E Neemias foi. E Neemias sofreu perseguições, porque é natural. Quando você está fazendo um trabalho que agrada a Deus, muitas vezes você é interrompido. E foi suspensa uma vez a obra. Porque homens que escolheram ser maus, escreveram para o rei, dizendo que eles eram perigosos, que olhasse ali nos livros e visse que aquele povo, se conseguisse a reconstrução dos muros, o rei ia perder os impostos e tudo. Mas mesmo assim, com a perseguição, a mão bondosa do Senhor estava sobre Neemias e deu tudo certo. E mesmo tendo sido suspensa, o rei Dario manda retomem a construção, porque temia a Deus. Tem uma passagem que o rei Dario explica isso. E esse rei Dario é o rei que viu Daniel sair da cova dos leões depois de uma noite com os leões sem arranhão nenhum. E ele entendeu que há um Deus no céu que tem o controle sobre todos os reinos da terra. Amém? E aí, para a honra e glória do nosso Deus, Neemias reconstrói os muros, reconstrói a cidade e passa a ser governador de Jerusalém. E ainda dá uma aula. Neemias ainda dá uma aula aos
os homens que tinham poder. E como eles não perderam tudo, aqueles que não perderam, eles queriam escravizar os próprios irmãos. E Neemias, como governador, deu uma aula de honestidade. Palavra rara hoje em dia, né? Ele deu uma aula. Sabe aonde? No capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim, o bom exemplo de Neemias. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Cabia a ele. Mas ele abriu mão, porque viu a situação que estava aquela cidade em ruínas. E aí ele não quis comer do pão das viúvas e dos órfãos. Ele disse, mas os primeiros, como ele diz, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata, impostos altos, para quem não tinha nada. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Aí ele diz, eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. É isso que nós devemos pedir a Deus, que os governantes temam a Deus e parem de cometer o que não devem. Pense antes de fazer. Porque ter auxílio paletó para quem pode comprar paletó? Quem colocou aquelas pessoas ali no poder foram o povo. Foi o povo, foi aquele que votou. Eu não estou falando de que a gente não pode falar de que quando não dá certo no sistema eleitoral, quando tem um problema, uns equívocos, uns erros, umas urnas e não sei o quê. Eu estou falando que quando existe legalidade no processo eleitoral, já vão querer cortar, mas mesmo assim eu vou continuar. Quando existe legalidade no processo eleitoral, o voto é do povo, né? A democracia é essa. O voto é do povo. O povo que decide quem é que quer colocar lá. Então, aquelas pessoas que são colocadas ali devem ser honestas e tementes a Deus. Nós não colocamos alguém para tirar o nosso pão. Não é? E nem pedir auxílio paletó, votar por auxílio paletó para eles mesmos. Entendeu? Lá tem que votar quantos hospitais vão fazer, quantas escolas vão fazer para educar as nossas crianças, educar e não deseducar. Quanto que vão investir na segurança do povo? Quanto trabalho sério de prevenção ao crime, quando você trata lá no bojo, no começo de tudo, o problema social, para que aquela criança que não tem pão não comece a furtar, e depois roubar, e depois se drogar, e depois vender drogas, e depois ser preso, e depois você e eu pagarmos o pão dele, o café da manhã, almoço e jantar, e ele preso lá, enclausurado. Tá tudo errado. O sistema tá todo errado. Nós não vamos até aí, não. Eu não posso falar muito, não, porque eu quero que essa palavra chegue até os confins da terra, como o meu Senhor disse. Então, vamos falar o que Deus faz quando o homem é íntegro, é fiel. E ele disse que ele, no lugar de pegar o dinheiro do povo, ele disse, pelo contrário, eu também trabalhei na reconstrução da muralha, sem cobrar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados
além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. O povo já estava sofrendo miséria. Para que tirar mais desse povo? Por que tantos auxílios para quem não precisa de auxílio? Aí vai faltar comida, o pão daquele que precisa do pão. Em vez de aumentar o salário mínimo, está aumentando regalias para quem já tem boas condições. Está errado. E Neemias deu uma aula aqui. Diz que para ele não quis. O dinheiro que cabia a ele não queria. Mas ele não só fez isso, ele pegou o que era dele e ele ainda deu. Ajudou as pessoas que precisavam. Porque ele disse, porque a servidão deste povo era grande. E ele disse, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Aqui ele reivindica. Ele pede a Deus que Deus chegue com misericórdia sobre a vida dele, porque ele agiu de misericórdia para com aquelas pessoas. Olha que interessante. E aí houveram muitos planos contra Neemias, muitas investidas, mas Deus o livrou de todas. E ele cumpriu aquele propósito de Deus. E aí? Vamos em Esdras. Esdras. Quem era Esdras? Eu escrevi aqui. Era um homem piedoso e letrado. Ele tinha prestígio da corte da Babilônia. Esdras. Esdras era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele não se ateve só, como muita gente, ao conhecimento científico. Ele foi muito mais longe. Ele era descendente de Arão. E ele honrou isso. Ele estudou as escrituras sagradas. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. E ele reconstruiu o templo. Mas essa reconstrução não é só a física. Foi a espiritual, que é a mais importante de todas. Ele chamou aquele povo ao arrependimento de pecados. Ao arrependimento de pecados. Ele fez a reconciliação de Deus com os homens. Ele não guardou só para ele o conhecimento do amor de Deus. Ele passou para aquele povo. Ele chamou aquele povo para celebrar a Páscoa. Ele pegou os livros que estavam nos escombros. E ele leu. E o povo jejuou e chorou. E o povo se reconciliou com o Pai, reconheceu o seu pecado. Ele trabalhou na reconciliação. Ele mostrou ao povo que o povo estava longe de Deus, por isso que tinha acontecido tantos males. Porque o homem se apartou de Deus, e o homem sem Deus é nada. O homem sem Deus não pode nada. Nós temos que entender isso. E Esdras sabia muito bem. O que é importante fazermos? Se dispusermos o nosso coração a criar uma nova comunidade espiritual, avivada, autenticamente regida pela lei de Deus. Por isso que eu escrevi isso, não podia a gente esquecer isso. Vamos fazer isso como igreja, de um a um. Aquilo que Esdras fez. Ele trouxe o povo ao reconhecimento, à autoanálise. Porque nós estamos olhando muito para o pecado do outro e o nosso pecado. Nós devemos fazer autoanálise. Pai, o que está faltando para sermos livres? Para propagar o teu nome e poder dizer que o Senhor cura. Sem sermos perseguidos. Sem excluírem os nossos vídeos.
E a democracia fica onde? A censura espiritual? Tá de brincadeira? Eu não aceito. Eu reivindico. Eu resisto, como eles resistiram. Se Neemias tivesse ficado tranquilo lá, vivendo das regalias do rei, ele não teria reconstruído as muralhas, mas ele arregaçou as mangas. Ele reconstruiu com o povo. E quando se tornou governador, ele não cobrou do povo. Ele foi honesto, ele foi íntegro. Ele não usufruiu daquilo que já tinham garantido para ele. E ele chamou a atenção dos magistrados, dizendo que não era para eles cobrarem nada do povo, porque o povo precisava era da ajuda e não de pagar. Meu Deus. Temos que buscar esse novo tempo, um tempo de arrependimento de pecados, um tempo de reconciliação com Deus, de avivamento, no renovo espiritual na igreja. Nós precisamos urgentemente, não vamos nos deixar enganar por tantas vozes no mundo, mentirosas, que estão nos afastando dia a dia da verdade, do caminho da vida. Estão nos afastando do nosso Jesus, o verdadeiro, o Cristo que morreu por nós na cruz. Estão querendo reconstruir uma mentira, um Deus permissivo, que permite o pecado. E é por isso que estamos sofrendo tudo isso hoje. O que devemos fazer? Escutar e ler, nos aprofundar nas escrituras sagradas. Mas não adianta você conhecer a verdade e não viver esta verdade. Precisamos viver, praticar a palavra de Deus. Viver esta palavra viva e eficaz. Nos reconciliar com Deus urgentemente. Igreja, é urgente. É uma questão de fé. Você precisa ter fé, senão você vai sucumbir. Devemos confessar os nossos pecados e nos comprometer em guardar a lei de Deus. Esdras e Neemias suportaram a pertinaz hostilidade de samaritanos, moabitas e outros habitantes da vizinhança. Como nós estamos sofrendo perseguição demais. Outras nações que negam a Cristo, que negam a existência de Deus, estão querendo implantar isso aqui no Brasil. Devemos nos ajoelhar mais, igreja. Devemos buscar mais a face do Altíssimo, o socorro de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Devemos ser guardiões da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus continuam valendo, não mudou. Para que a mão poderosa do nosso Deus esteja sobre nós, precisamos fazer a nossa parte, buscar a face do Senhor, clamar a Deus para nos fortalecer, derramando sobre nós o Espírito Santo dele, para que possamos resistir ao diabo, para que o diabo fuja de nós, para que a nossa nação seja restabelecida. Há sim esperança no Senhor de uma nação livre para adorar a Deus, para dizer não a Baal, não às mentiras, às ideologias satânicas. Devemos resistir como Esdras resistiu.
Olhe que ele tinha regalias. Ele tinha o prestígio na corte da Babilônia. Mas ele preferiu ir ali onde estavam as ruínas, buscar com sede do conhecimento o que Deus tem para nós. E Deus diz: arrependam-se, voltem-se para mim. Assim diz o Senhor. Até aqui, igreja. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos ilumine, para que tenhamos fé. Fé não é fé no zen, porque muita gente diz fé e para. Fé em Deus, no único Deus. Porque fé, eu tenho fé que amanhã eu vou pegar aquela pessoa que estava brigando comigo e vou me vingar. Mas onde está a sua fé? Se ela estiver firmada na rocha, no Criador dos céus e da terra, você está no caminho. Amém? Que Deus nos dê fé nele, para que possamos resistir. Vamos ser os que resistiram, persistiram na fé, para que possamos cantar amanhã o hino da vitória. Essa vitória que não vem de bens materiais, que a consequência é o suprimento mesmo, é a provisão de Deus. Consequência, provisão de saúde, provisão de amor, de paz, de união. E até dos suprimentos. Deus sabe o que a gente precisa, antes mesmo que venhamos a pedir. E até reconhecer que precisamos. Ele sabe. Mas tudo isso vem pelo andar com Deus, por praticar a verdade de Deus, viver o evangelho, viver a verdade, a palavra, e lutar para que não seja adulterada essa palavra. Não pode ser modificada. Amém, igreja? Fiquem com Deus. Ele é maravilhoso. E até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Basta obedecer. Amém? Fiquem com Deus.